Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Estamos fazendo a segunda parte do estudo sobre preço do desânimo, choro da vitória. Nós sabemos que nesses últimos dias nós precisamos buscar mais a presença do nosso eterno Criador dos céus e a terra, chamado Yah, justiça nossa. Nesse estudo, amados, nós vamos trazer uma referência no livro de Juízes, capítulo 11, do versículo do 1 ao 3, depois até o 13, e em seguida do 28 ao 33. Vamos estar falando sobre um personagem do Antigo Testamento que se chamava Jefité, um garoto de 17 anos que, após a morte de seu pai, foi expulso da sua casa porque era filho de uma prostituta, uma mulher que era cananita, e que o pai dele, Gileade, coabitou com ela. Não era os demais irmãos filhos desta prostituta, e sim de outra esposa que Gileade teve. Após a morte dele, esse menino de aproximadamente 17 anos foi expulso, como eu acabei de mencionar, e foi morar nas cercanias de Tob, ao norte de Amon. Lá nós podemos entender também que ele estava em torno dele vários jovens que saqueavam aquela região, mas Jefité, como estava debaixo da cobertura do Todo-Poderoso, já era um escolhido, ele conseguiu levantar um exército no meio daqueles jovens que eram rejeitados pela sociedade, pela sua família, eu creio. E eu creio que esses jovens também pararam de fazer o que eles faziam, que era de forma errada, que era saquear, que era talvez matar para obter comida, roupas, sei lá. Mas Jefté levantou um grande exército ali, porque ele era um guerreiro, ele era um líder, e ele liderava lá em Tob esses jovens também que foram rejeitados. Então, começamos a entender que Jefté foi também, que mais nós poderíamos falar, o 8º juiz de Israel, e que seu nome significa Yah abre, né? E a livra, ou seja, Ifatá. Ifatá, que foi até essa palavra dita através de Arusha para que o cego, né, abrisse os olhos, né? Então, o significado também de Jefité significa Yah abre, ou Yah livra. O que mais eu poderia falar desse moço? Ele ficou por um período de 6 anos, né, em Israel. 6 anos ele reinou lá, foi o 8º juiz, de acordo com os estudiosos. Ele foi o 8º juiz. Então eu creio que realmente ele estava debaixo de uma cobertura espiritual e que ele era um escolhido do Altíssimo. Né? Nós temos ainda alguma referência desse jovem, né? Também está escrito no livro de Josué, né? Que ali fala, né, sobre as conquistas, né, na divisão das terras de Israel, a tribo de Gade, né, o 7º filho de Jacó, né, que ficou com a terra além do Jordão, a terra de Gileade, né, que era o nome de seu pai, né, a referência em Josué 12, 1 e 6 e 13, 1, está escrito. E essa terra nós sabemos que foi a terra além do Jordão, a terra de Gileade. O nome de seu pai era também Gileade. Isso tudo aconteceu depois dele ser expulso da casa de seu pai pelos seus irmãos. Né? Seus meio-irmãos, né? Porque era por parte de pai, não de mãe. E ela, como eu falei, ele era filho de uma cananita. Né? Nós sabemos também que em Tob, como eu acabei de falar, ele teve que esses jovens também, que acabou ele liderando e transformando esses jovens em cidadãos de bens e em grandes guerreiros. Referência em Juízes 11, 3. Que mais? Nós sabemos que as qualificações dele foi tremendo, um homem valoroso, guerreiro, né? E os anciãos foram buscá-lo
na terra de Tobi. Segundo o historiador dos hebreus, que muitos conhecem, Flávio Joséfos, quando os anciões de Israel suplicaram a Jefité que lutasse por eles, de início ele se recusou, mas quando ele for expulso por seus irmãos de sua própria casa, ninguém o ajudou. Isso, com certeza, ele tinha toda a razão. Mesmo todos sabendo que ele era um filho primogênito, e isso dava direito de ter duas partes na herança deixada por seu pai. Todavia, quando Gileade, seu pai, morreu, que eu falei, ele tinha aproximadamente 17 anos, era um jovem, não tinha muita sabedoria, seus irmãos se aproveitaram dessa situação, como até nos dias de hoje também acontece, e então expulsaram ele, expulsaram ele de Gileade, e ele então partiu para Tobi. Lá ele foi ter com homens envianos, os saqueadores, como eu falei, e logo se tornariam soldados. Olha só, soldados de Jefté. Como toda tropa tem o perfil de seu líder, assim esses homens também mudaram sua personalidade e adquiriram respeito, sendo eles liderados por Jefté. Estrategicamente, para evitar derramamento de sangue, Jefté tentou negociações com os reinos vizinhos, no que não obteve sucesso. Partiu para um segundo plano, um ataque sob a direção de Yah. Essa é uma pequena história desse jovem de 17 anos, Jefté, e agora nós vamos acompanhar no livro de Juízes, no capítulo 11, o versículo 1, vamos ler 1 ao 13, depois até o 13, e depois em seguida vamos dar continuação no versículo 28 ao 33. É tremendo o que nós vamos ler agora. Nós demos um panorama da história desse moço, que foi tremendamente usado pelas mãos do Yah, o Todo-Poderoso, justiça nossa, Jefté, que nesses dias de hoje também vem se levantar homens guerreiros e valorosos como foi Jefté. E por que ele foi expulso? Ali no versículo 3 nos fala, eu tenho aqui na minha Bíblia online, no versículo 3, que ele fugiu de seus irmãos, porque no versículo 2, que nós vamos ler daqui a pouco, ali relata que ele era filho dessa cananita, essa prostituta, e eles se basearam em Deuteronômio 23:2, que ali está escrito, que nenhum bastardo entraria na Assembleia do Eterno, nem ainda a sua 10ª geração entraria nela. Então, em cima desta lei que estava na Torá, eles expulsaram o jovem de 17 anos aproximadamente, Jefté. Então agora nós vamos dar um panorâmica básico sobre esse estudo. Vamos ler aqui, versículo 1, está escrito assim: Jefté Gileadita era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Versículo 2: a esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho da outra mulher, ou da prostituta. Versículo 3: Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi, reunindo em torno de si um bando de vadios, ladrões, que andavam com ele, E no versículo 4, ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. Versículo 5, e assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciões de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa, ser o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou os líderes de Gileade: ora, não fostes vós mesmos que me odiastes e me expulsaste da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo: vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe, e também de todos os habitantes de Gileade. Olha só a valorização
que começaria a ter este jovem, né? Porque tinha formado um grande exército, ele já estava sendo um grande líder na terra de Tob, que não era o lugar dele, mas o reconhecimento dos anciões, dos próprios irmãos lá em Gileade, lá os israelitas todos reunidos, né? Eles tinham essa síndrome do pânico, do medo, porque estavam sendo atacados e as suas cidades, né, aproximadamente 20 cidades, estava totalmente tomada pelos amonitas. Então, Jefité seria o escolhido, primeiramente pelo Iá, justiça nossa, e depois por os seus próprios irmãos, por parte de pai e os anciãos. Que coisa interessante. No versículo 9, então Jefité declarou aos anciãos de Gileade: se me viestes levar de volta para casa a fim de combater os amonitas, e para que Iá os entregue na minha mão, então serei o vosso comandante nesta missão. Versículo 10. E os chefes de Gileade prometeram que o Eterno seja testemunha entre nós, se não fizermos tudo como dissestes. Versículo 11. Jefité partiu, pois na companhia dos anciões de Gileade o povo o aclamou como chefe e comandante. Jefité repetiu todas as suas declarações em Mispá, na presença do Eterno. Versículo 12. Jefité mandou mensageiros ao rei amonita com a seguinte indagação: que há entre mim e ti, para que venhas atacar minha terra? Uma pergunta. Versículo 13. Ao que prontamente o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefité: é porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, pois, devolve-me em paz o que tomastes à força. Olha só. O rei tinha esse pensamento, que os israelitas tinham tomado as terras, né, quando saiu do Egito, à força. Só que essas terras já eram herança para os hebreus. E os israelitas sabiam, né, que eram deles, mas os amonitas tomaram à força. E não poderia ficar dessa maneira, porque já era um legado entregue para o povo escolhido do Eterno. Né? Escolhido do Eterno, né, gente? Então nós sabemos que nos dias de hoje também nós sabemos que somos separados, escolhidos, não para estar debaixo de cobertura de homens, mas sim da cobertura do Todo-Poderoso Grande Eu Sou, e a justiça nossa. Do versículo 28, que nós vamos ler daqui a alguns minutos, aqui vem a resposta do rei dos amonitas para Jefité. Ou seja, ele enviou mensageiros, né, com as seguintes condições de uma reconciliação, que não, de repente não seria necessário um derramamento de sangue, que saíssem de forma tranquila, calma e em paz, mas não foi dessa forma que o rei aceitou os mensageiros de Jefité. A escritura aqui me relata, no versículo 28, a resposta dele não agradável aos olhos do Eterno e principalmente ao do líder dos israelitas, que seria então o Jefité. No versículo 28, que nós vamos ler agora, eu fiquei impactado quando essa revelação veio até a nossa mente e o nosso coração. Está escrito assim: entretanto, o rei amonita sequer deu ouvidos às palavras de que Jefité lhe mandara dizer. Entretanto, o rei amonita, dos amonitas, sequer deu ouvidos às palavras que Jefité lhe mandara dizer. Olha só. Aqui já nos relata que ele não estava nem aí com a mensagem que Jefité mandou através dos seus escolhidos, dos seus também mensageiros, que levassem essa palavra para ele. A Bíblia diz aqui que a escritura está escrita aqui para nós que ele não deu a mínima. Não deu a mínima.
os mensageiros falando o que seu líder mandou eles falarem, transmitirem para o rei, e ele simplesmente tapou os olhos, tampou os ouvidos, né? E o que estava dentro do seu coração simplesmente ele declarou para eles, né? Que não aceitava, né? Que não estava nem aí, não deu ouvidos às palavras. E nesses dias de hoje, eu poderia dizer que está sendo da mesma forma, do mesmo formato. Os líderes religiosos que estão estabelecidos dentro dessas grandes igrejas no Brasil e no mundo inteiro, só para se autobeneficiar, acumularem riquezas, enganar uma multidão, porque eles colocam uma multidão dentro desses templos. E as pessoas simplesmente são analfabetos bíblicos, porque não pesquisam, não questionam tudo que eles ouvem, o que eles veem, eles querem praticar. Alguns recebem curas superficiais, outros recebem bens materiais do Deus desse século, do príncipe desse mundo, porque o nosso eterno e a justiça nossa, ele reina e reinará pelo século dos séculos. Ele não é desse século, ele é pelo século dos séculos. O Deus desse século está cegando o entendimento desses líderes, de muitos irmãos, porque não estudam, não pesquisam as escrituras como elas devem ser feitas. Ou seja, tem algumas contradições, nós sabemos, mas precisamos estudar, precisamos entender pelo Espírito que várias coisas estão totalmente fora do contexto do que eles estão passando e visualizando para que as pessoas venham ter fé. Que o Eterno tenha misericórdia desses líderes, desses pastores. E nós sabemos que o mesmo Espírito do Deus desse século, o príncipe desse mundo, estava sobre este rei. Porque a Bíblia diz que o rei nem sequer deu ouvidos às palavras que Jefité, né, lhe mandara dizer através, né, dos seus enviados. Olha só. Entretanto o rei Amonita sequer deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara dizer. Ele não estava lá pessoalmente, mas ele enviou mensageiros para transmitir, e o rei não deu a mínima. E hoje está sendo transmitido através da internet. Pessoas que nem nós, aqui do canal Venho Sem Demora, passam os estudos, ensinam os nomes verdadeiros, mas do mesmo jeito que houve lá, está acontecendo nos dias de hoje, da mesma forma, do mesmo formato. Eles não dão bola, falam que nós somos hereges, que talvez que nós somos filho do cão, né? Infelizmente, o povo está sendo enganado e continua achando que o dízimo é dinheiro, que essa palavra até dizimar, uma palavra maldita, uma palavra de destruir, arrancar. O dízimo não tem nada a ver com o que eles estão falando, que é dinheiro. Aliás, o Eterno não requer nada de nós a não ser obediência, estar ajudando o próximo como a si mesmo. Então, do mesmo formato como foi naquela época, está sendo hoje. Está sendo anunciado nos canais das redes sociais, no YouTube, avisando para o povo sair desses templos, para não participar dos flagelos que vai vir, não ficará pedra sobre pedra. O próprio Yahushua, ou Jesus, como está escrito na Bíblia do Almeida, falou. E da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, pode acontecer nos dias de hoje, no século 21. Então aqui nós vimos que o rei tapou os ouvidos, fechou os olhos e não deu a mínima pela mensagem que Jefité enviou. E que nós venhamos entender nos dias de hoje que essas pessoas também estão não permitindo, como foi com os fariseus daquela época, também os religiosos, eles não entraram no reino dos céus e também não permitiam
que os demais entrassem. Está sendo do mesmo formato. Por quê? Porque o Deus desse século, o príncipe deste mundo, deste século, não é do século dos séculos, está dando curas superficiais, está dando prosperidade materiais, e o povo está ficando enganado. O gado está todo preso no aprisco. O Eterno declarou para nós que nós somos o templo do seu Espírito, ao qual ele habitaria e habita. Então, se nós somos o templo, nós não precisamos estar correndo para o templo. Nós precisamos entender. Só que no versículo 29 do livro de Juízes, do capítulo 11, versículo 29, veio a resposta do Altíssimo. Está escrito assim, olha só. Então o Espírito de Yahweh, o Eterno, veio sobre Jefité e o dirigiu com poder, a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade, e Manassés, passando por Mispá de Gileade, daí avançou contra os Amonitas. Olha só. Aqui a Bíblia me relata que o Espírito veio sobre quem? Jefité. Então o Espírito veio sobre Jefité e o dirigiu, o conduziu. Olha só. Aí eu faço um paralelo das Escrituras, aí eu vou até o livro de Salmos, no capítulo 91, no parágrafo 1º. Eu vou ler esse parágrafo. Ali está escrito assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E por que veio essa resposta para Jefité no versículo 29, depois das contradições do rei dos Amonitas? Porque Jefité, desde que foi expulso da casa do seu pai, quando ele morreu, Gileade, seus irmãos, por parte de pai, o expulsaram, porque ele era filho de uma prostituta, a cananita. Então esse moço com 17 anos, ele já estava sendo preparado, ele já estava debaixo da cobertura do Todo-Poderoso e a justiça nossa, ou seja, a cobertura espiritual e a proteção estava sobre ele, ele estava escondido, guardado, mesmo que foi para um lugar que não tinha nada a ver com ele, um local onde residia outros jovens rejeitados, que nós falamos anteriormente, pela sociedade, que estavam ali saqueando, talvez para ter uma roupa, talvez para ter um alimento na mesa, mas que era de forma errada. E no momento que eles ficaram em torno de Jefité, nós podemos entender que Jefité foi o líder desses jovens e mudou aquele panorama. Ele foi um líder ali, ele mudou esse panorama, e esses jovens não foram mais os mesmos. Esses jovens mudaram, se tornaram guerrilheiros em favor da justiça e em favor da paz, a qual vinha através da pessoa de Jefité, movida pelo Espírito Santo, o Espírito Todo-Poderoso. E foi aí que veio o reconhecimento dos irmãos e dos anciãos para levar ele. Conduziram ele, fizeram uma proposta e ele aceitou para guerrear contra os Amonitas. Então aqui nós entendemos que o que habita, esse versículo 29, Juízes 11, 29, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita, eu falo habitar, é um local onde você reside, onde você descansa, onde você fica tranquilo. Nós podemos falar isso. O que habita, esconderijo, nós poderemos traduzir em palavras simples, que significa estar escondido, estar em oculto dessa sociedade, um local que nem a mídia, nem as redes sociais, nada te alcança. Fica escondido do mal, porque ali o mal não te alcança, o príncipe, o Deus desse século não te alcança, porque você habita, tem um compromisso com o Altíssimo.
Então o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é sombra? É algo onde nós vemos às vezes uma árvore, uma pessoa vai caminhando, talvez ao lado oposto do sol, e a sombra o acompanha, né? A sombra o acompanha. E essa sombra, ela só vem do Altíssimo quando nós estamos habitando debaixo da sua cobertura espiritual, que habita no esconderijo do Altíssimo. Só que hoje está sendo o contrário. Mas nós entendemos também que muitas pessoas estão sendo iludidas com sistemas ilusórios de visualizações dentro desses templos de pedra, qual o Eterno dos Hebreus não está nesse local. Não está nesse local. Fuja enquanto é tempo, não está nesse local. E nós podemos entender que o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não habita debaixo da cobertura de pastores, de líderes religiosos que nós estamos vendo nos dias de hoje, de evangelistas, de profetas, de apóstolos, de missionários. O que habita no esconderijo do Altíssimo não está dentro desses templos, não corre atrás de bênçãos, não procura curas nesses locais, nem libertações. O que habita no esconderijo do Altíssimo, para você que está do outro lado da live, ele simplesmente se esconde de tudo que não presta, ele se torna visível para alcançar outras vidas, mas se torna invisível diante do mal. O que habita no esconderijo do Altíssimo, o Deus desse século não enxerga ele, não alcança ele, mas o Eterno e a justiça nossa se torna visível para ele através da sua palavra, através da unção de sabedoria e de conhecimento. E este é o que habita no esconderijo do Altíssimo, aí os sinais vão acompanhar. Não esses sinais que nós estamos presenciando e visualizando nesses dias de hoje, através de redes de TV, que tem várias igrejas nas redes de TV, em rádios, na mídia, nas redes sociais, mas ensinando nomes errados, cerimônias erradas, tudo errado. Que o Eterno tenha misericórdia deles e de nós, se não anunciarmos. Mas nós poderíamos dizer também, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não habita nesses templos, ele não habita debaixo da vara do pastor, que o líder disse para ele fazer isso, e ele faz, aí ele recebe algo que parece uma bênção, mas não é. Eu tive aproximadamente de 13, quase 14 anos, tive algumas vitórias, mas muito mais derrotas do que vitórias. Foi um aprendizado, sim. Elias foi assim. Elias foi enviado para um local através de uma síndrome de medo. Ele foi parar numa caverna, você conhece muito a história, bem melhor do que eu. E a Bíblia ali nos relata, né, que Elias, a Bíblia ali nos relata bem claro, que Elias chegou a pedir a morte para si mesmo. Mas o Eterno visitou ele lá, porque ele se escondia debaixo da proteção do Altíssimo. Ele habitava e se escondia. E aí o Onipotente foi lá e alcançou ele através do anjo. Imagina, ele tinha 3 pessoas para ungir, para chamar para a obra. Cada um tinha a sua parte a fazer, e Elias não poderia falhar, né? Não poderia falhar. Um deles você sabe que foi Eliseu. Mas Elias, como ser humano, somos nós, sentiu medo porque foi atacado pela Jezabel, e nós sabemos que ele sentiu medo e fugiu. Depois de ter matado 850 profetas de Baal, ele fugiu. Mas ele era um homem temente ao Altíssimo, porque os sinais o acompanhavam, porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Mesmo assim, ele teve medo. Mas o que mais eu poderia dizer? O que habita no esconderijo do Altíssimo não se preocupa com o dia de amanhã. Não se preocupa com as peças que andam aí por esse mundo, porque ele sabe que está escrito também no livro de Salmos: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. E o pior
é que essa palavra ímpio está dentro dessas igrejas desses tempos. Não é o que está lá fora que não conhece. O que está lá fora muitas vezes não sabe nem o que é uma escritura, nem o que é uma Bíblia direito. Nunca abriu. Mas ó, só que esses líderes pegam um capítulo, um versículo e traduzem para as pessoas ter como um guia, digamos assim, como uma bússola. E ainda dizem muitas vezes, se você não der o dízimo, você vai morrer, você vai para o inferno, as suas coisas vão queimar, o cortador vai cortar, o migrador, o gafanhoto. Tem que estudar, irmãos, o livro de Malaquias para saber do capítulo 3 em diante tudo, para você ver o que o profeta ali anunciava. Fuja dessas heresias enquanto é tempo. Fuja. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a resposta vem como veio para Jefité, que o Espírito veio sobre ele, e virá sobre você, e vem sobre nós. Quando nós fugir desses locais, você vai ver que você vai alcançar a cura, a prosperidade será a primeira na sua alma, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 30. E Jefité consagrou este voto ao Eterno: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido, né, ao Eterno, e eu o sacrificarei em um holocausto. Em versículo 32, então Jefité partiu para o combate com os amonitas, e o Eterno os entregou a todos em suas mãos. Ele tomou posse de 20 cidades, eu falei 20 cidades, de Aroer até os arredores de Minite, chegando a Abel-Queramim. E desta forma os amonitas foram dominados pelos filhos de Israel. Nesse voto que ele fez, interessante, nesse voto que ele fez, ali ele disse que ia sacrificar. Só que dentro da lei, nós entendemos que quem apareceu primeiro foi sua filha. E o Eterno jamais ia aceitar sacrifícios humanos, ou seja, você sacrificar alguém. Então nós poderíamos entender, através dos estudiosos, que a sua filha não foi sacrificada, mas sim, ela não poderia ter homem nenhum, ou se casar com nenhum homem. Ela deveria ficar virgem e somente o sacrifício vivo, ou seja, trabalhar para a obra do Eterno. É o que eu entendo desta forma. Que a filha de Jefité, ela não foi sacrificada, porque dentro da lei era abominável aos olhos do Eterno o sacrifício humano de matar alguém e oferecer para ele, mas sim o holocausto. Então eu creio que a sua filha não foi sacrificada, mas sim foi entregue para fazer a obra no templo. Ou seja, uma moça que não teve talvez nenhum namorado, nem casou, e foi pelo resto da sua vida virgem, né? Só uma pequena colocação que nós trouxemos dentro desse estudo. Mas voltando ao que nós estávamos falando, Jefité, jovem, mas que habitava no esconderijo do Altíssimo, conquistou 20 cidades e entregou para os israelitas, e foi um rei foi um juiz ali, vamos falar assim, por aproximadamente 6 anos. Ele reinou ali, ele comandou ali 6 anos. E nesse período, eu creio que houve muita prosperidade, justiça, como tem que ser, não dessa forma que nós estamos vendo dos dias de hoje no meio eclesiástico. Divisões, facções, um pega um pouco do conhecimento que teve do seu líder, já vai lá e abre outra igreja, né? E ainda leva parte do coral, leva parte da juventude. Isso me parece até um camarada que foi jogado lá do céu e trouxe para a terra uma terça parte dos anjos, que você sabe muito bem quem é. Misericórdia. Mas está dessa forma hoje. Hoje o camarada estuda um pouco de teologia, já acha que conhece muito, mas é para enganar a muitos, porque o Deus desse século, o
príncipe desse mundo, dá esse entendimento, muitas vezes escolhe para que os sinais o acompanhem, e as pessoas acham que isto vem lá do céu, vem do eterno. Não. Se ele diz que não habitava em templos feitos por mãos humanas, com certeza não é ele que está fazendo essas curas, não é esse espírito que você vê aí de pulos, gritos, caindo no chão, dons de línguas que ninguém sabe interpretar, porque não é a língua do Espírito Santo, não tem nada a ver com o eterno. Não é nesse formato, não é dessa forma. Essas profetadas, essas profecias que a maioria não se cumpre, quando se cumpre, né, não é uma profecia, não é algo que é duradouro, muitas vezes acaba rápido. Você vê pastor deixando da esposa, se juntando com outra, você vê muito desvio de dinheiro, é uma vergonha o que está acontecendo dentro desses templos, porque o Eterno não está nesse lugar. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é uma palavra que nos tranquiliza, porque ali fala o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ali não fala que tem que habitar no esconderijo de Deus, que eles falam. Ali não fala que você tem que habitar no esconderijo de Jesus, da palavra também Senhor, que é Baal. Ali fala que você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Por favor, estude. Se no Salmo 91 já fala Altíssimo, é sinal que ele tem um nome, que ele é alto, ele está acima de todos os nomes, está acima de qualquer pessoa aqui na terra, de qualquer dos deuses aqui da terra, que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é desse Deus que todo mundo adora aqui dentro desses templos aqui na terra, que tudo que é religião adora. Não é esse nome de Jesus que todo mundo adora, que até ele mesmo ensinou, eles não conseguiram tirar isso. Ele disse: não tens que adorar a mim, tem que adorar ao Pai. Poxa vida, se já está ele mesmo falando ali os nomes errados, ele está ensinando, ele falando para aquela mulher de Samaria que os verdadeiros adoradores, João capítulo 4, versículo do 22 em diante, você tem esse estudo ali, que ele diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Este é os que o Pai escolhe, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, adora o Pai em espírito e em verdade. Se é em espírito e em verdade, em espírito é que você não precisa estar visualizando tudo que você está vendo aí, é em espírito. 1 Coríntios também fala, né? Mas acho que é 6,3, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então eu usei essa palavra Senhor, que é Baal, mas para você entender, na Bíblia do Almeida aqui está escrito assim, Senhor, mas é Yah. Mas aquele que se une ao Yah é um espírito com ele, ou seja, é um pensamento só. Não você está correndo para lá e para cá. Se unir. Tudo que a palavra a gente fala em unidade é um só, é um corpo. Então nós precisamos entender. É o fim dos tempos. Nós precisamos sair do estado de comodismo, de achar que tudo que nós pegamos, tudo que nós tocamos, né? Tudo que nós muitas vezes estamos sentindo no corpo dentro desses locais, que é bênção. Talvez eu poderia te dizer também, como foi com Jefité. Jefité estava num local que aos olhos da sociedade, ali só tinha louco, mas ele foi lá e fez a diferença no meio daqueles rapazes. Talvez você que está dentro desses templos, aí também não é o seu lugar. Eu poderia fazer uma colocação dizendo que esses locais é que nem Tobi, não é para você. Mas muitos que estão aí, você conhecendo a verdade, você pode tirar daí e você pode orar, ensinar dentro do seu lar, na sua rua, ensinando que o Eterno, quando disse para abrir uma igreja, não é desse formato, não é igrejas, plural. Era uma em cada cidade, em cada local, não desse formato. Né? Dentro de uma cidade, que nem a nossa, tem 500, sei lá quantas igrejas, está errado. E ainda quem está comandando é o Deus desse século, o príncipe desse mundo. Então, talvez você do outro lado da live também, meu amigo, meu irmão, você está num local que é top. Saia desse local, porque esse local não é para você. E o Eterno vai te levantar, assim como foi no versículo 29, Juízes 11, 29.
veio a resposta para Jefité, porque o Espírito se apossou dele e ele foi guiado, ele foi determinado a vencer aqueles amonitas e conquistar 20 cidades. A conquista só veio porque ele ouviu a voz do Eterno e porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Então, que você guarde essas palavras, esses capítulos que nós lemos, né? Que nós lemos aqui algumas referências, né? Alguns capítulos de livros diferentes, que você guarde na tábua do seu coração e que você entenda que o canal Venho Sem Demora está aqui para não qualificar você, mas sim para o Eterno te qualificar a ser um guerreiro lutador contra todas as heresias que está sendo exposta dentro desses locais, desses templos de pedra, dessas denominações. Em nome de Yahushua, guarda no seu coração, fica na paz do Todo-Poderoso Yah, justiça nossa. Até uma próxima live, em nome de Yahushua, assim seja, assim será. Amém.